a gente aprende que a revelação é que vai nos libertar. Há um tempo, eu compartilho porque há alguns anos atrás, uma pessoa, ela falou assim, essa casa ela não tem culto de libertação, então eu vou embora, eu vou para outra igreja, onde faça culto de libertação. Deixa eu explicar aqui, eu não estou criticando quem faça, não é isso, mas nunca entrou no meu entendimento, se eu tenho uma palavra já revelada no meu coração, e o culto ele é para Deus, e quem vai se expor à verdade aqui é Cristo, que vai fazer o quê? À medida que eu ouço, eu sou liberto, que eu pratico, eu sou liberto. Então aquela pessoa diz que assim, eu vou embora, eu vou para onde ele tem a culto de libertação. Mas quando você começa a olhar para a palavra de Deus, ele vai dizer assim, conhecereis o que? A verdade. Ele vai dizer assim, olha, participe de culto de libertação, geralmente é nos dias que eu não estou ainda piorando mais ainda, sexta-feira, que parece, eu sei que eu posso até ser processado, mas a gente vai dar uma chuva para se molhar, mas parece mais aqueles lugares, como toda sexta-feira, o terreiro de Umbanda, os candomblés, que faz suas viradas no final de semana, né? Mas quando você olha para a palavra, ele diz, conhece a verdade, e a verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai me libertar. E ele vai continuar falando que, dentro desse processo, de que eu tenho conhecimento da verdade, como nesta noite, nós estamos diante do que? Da palavra de Deus, amém? E se você observar o que a Bíblia vai começar a ensinar para nós, o que liberta, o que me liberta, o que liberta você, o que liberta as pessoas, é o que você está diante dela agora, querido, a palavra sendo revelada e sendo pregada. É o que João está dizendo para nós, o Evangelho de João declarando. É quando eu olho para a revelação, quer dizer, quando eu olho para o texto, e aí quando o texto fala para mim, aí eu entendo o que ele está dizendo, eu entendo o que a palavra está me ensinando, e quando eu entendo, eu sou liberto. É quando nós entendemos isso, do que o Senhor está falando, que a obediência, Márcio, vai te libertar. O que me liberta? A obediência à palavra. Não tem outro meio, sabe, querido, de você ser liberto a não ser pela palavra prática. Uma das coisas que nós fomos aprendendo, que está fora do lugar, que a gente fala assim, a caça de demônios só sai com jejum e oração. Olha só, você já viu um demônio jejuar para Cristo? Quando ele está falando desse texto, ele está dizendo de uma incredulidade que estava sobre os discípulos, porque um pai traz um menino que está com espírito maligno, e os discípulos não conseguem libertar aquele menino, não conseguem crer. Então o pai leva para Jesus. Aí Jesus enxuga os discípulos. E aí dentro do texto ele continua dizendo, ele vai falar assim, a caça de demônio, que só sai com jejum e oração. Quer dizer, essa incredulidade, essa caça de incredulidade, esse demônio da incredulidade que está sobre vocês, falando para quem? Para os discípulos, só sai com jejum e oração. Libertação, ela vem pela obediência à palavra. Você quer ser liberto? Obedece. Sabe qual foi um dos maiores erros nossos como igreja, como principalmente quem usa da plataforma, vem para a igreja que você vai receber, sabe, você vai ser liberto, é só você vir. Não, vem para a igreja, ouça a verdade que está sendo pregada e pratica, e você vai ser liberto. É isso que Jesus está ensinando para a igreja. Porque senão você vai pegar, querido, até hoje tem muita gente dentro da igreja que ela tem
vício das drogas, tem vício da prostituição, tem vícios, querido, do álcool, tem um monte de coisas. E você vai falar assim: mas o que aconteceu? É falta de obedecer à palavra revelada. Se a gente dá um voo aqui em Mateus 7, ele vai falar assim no verso de número 24: todo aquele. Você conhece, alguns conhecem o texto? Mateus 7, o verso 24 diz: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem o quê? Prudente, que edificou a sua casa sobre... A gente costuma dizer que a rocha aqui é Cristo. Não, a rocha aqui é a palavra dele, que edifica a sua vida, a sua casa, na palavra. Aí ele vai dizer assim para nós: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a palavra. Sabe, quando veio as adversidades da vida, quando vem a situação das mais adversas que nós não queremos passar, mas quando ela chega, você, querido, que é obediente à palavra, você que está edificado na palavra que sai da boca de Deus, revelada para a tua vida, ele diz que você permanece firme, amém? Mas aí ele vai continuar dizendo assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, ele vai dizendo, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É quando eu não obedeço, vem a ruína. Mas assim, porque Deus está castigando? Não, querido. Ele está dizendo: seja obediente, amém? Obediente à palavra que Ele liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quero que você abra, se você puder, aí em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, o capítulo de número 6, 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai nos trazer um tempo de ensinamento. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, verso 9: sabe, querido, diante do que o Senhor tem falado para nós, do que o Senhor tem ensinado para nós, o Senhor já tem, quantos de nós já, se falarmos de Cabo Frio tem muita igreja, o estado do Rio de Janeiro tem muita igreja, muita. Então não dá para dizer assim: olha, eu tenho dificuldade de ter acesso à revelação da palavra de Deus. Estou falando da palavra que está aqui diante de nós, da Bíblia, amém? Do que o Senhor já declarou. Lembrando para os irmãos, está falando de revelação, a revelação da palavra. Não sou contra os dons de Deus, mas a maior revelação que nós temos é a palavra de Deus para a nossa vida, amém? Porque a gente às vezes vai se deparando com pessoas que acreditam mais nas revelações dos homens. Segundos, a gente vai observando quantos e quantos se apegam a isso, esquece da verdadeira revelação que é a palavra de Deus. E aí as pessoas, no meio do caminho, vão paralisando, vão ficando para trás, vão esmorecendo a fé.
Mas a maior revelação que nós temos está diante de você aqui nesta noite, que é a palavra do Senhor, amém? Então aqui ele vai dizer assim, ó: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Ele vai falar, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Estamos diante da revelação, amém, queridos? É a revelação do Senhor. Ele diz que algumas dessas práticas não nos permite herdar o reino de Deus. Havendo essas práticas, quer dizer, desobediência. Tendo desobediência, o reino de Deus, eu não vou ter acesso. Se você parar para analisar, não tem convite, glória a Deus. Mas nós temos falado nesses dias de quantas pessoas têm falecido nesses dias. Eu falei aqui, morei ali, trabalhei em Búzios por algum tempo, alguns anos, e ali a gente conheceu muitas pessoas, até porque era na época uma cidade menor, hoje já cresceu muito, mas a gente conhecia muita gente. Então eu acompanho o noticiário de lá, apesar de quase toda semana a gente está por ali, mas não mais contato tão perto das pessoas. Mas lá nesse noticiário, querido, tem semana que postam lá as pessoas que eu conheço, 3 que faleceram, 2, é toda semana. Aí quando você começa a vir para perto da gente, e a gente vai ouvindo notícias e notícias e notícias, então, querido, aí você vai dizer assim, como um amigo dizia assim, mas Jesus, há muitos anos quando eu era criança, dizia que ele estava vindo, quer dizer, a igreja, os líderes, os pastores, dizem que Jesus está vindo, que Jesus deve vir buscar a igreja, e ele fala assim mesmo, agora eu sou adulto e até hoje Jesus não veio buscar a igreja. Mas se nós olharmos, Jesus tem vindo para alguns desses, que aquele noticiário lá da outra cidade posta de que aquela pessoa faleceu, de que perto da gente quem faleceu. Eu falei outro dia no lugar que nós estávamos ministrando a palavra do salmista, que fala da seta que voa, que vem com o nome, que voa de dia, que vem com o nome e endereço específico, que o inferno tem feito nos últimos anos. E falamos ali também do espírito de mortandade que sai ao meio-dia. Estava em casa lendo essa semana e estava vendo lá um número que tem sido tão crescente nesses dias por morte de problemas cardíacos. E quando você vai pesquisar um pouco mais, entrar lá na área da saúde, você vai descobrir que é um horário, querido, que mais morrem pessoas com problemas cardíacos, no horário do meio-dia. E quando a morte chega, aí é que está o porém. É quando nós nos apresentarmos diante de Deus. Porque Ele diz que todos nós vamos nos prostrar, ainda vamos declarar que Ele é Deus, amém? Todo joelho vai se dobrar e vai confessar-se diante dEle. Mas só que aí, o Evangelho vai dizer para nós o que nós temos, querido, em depósito. O que nós temos em nós, que vai nos permitir ir ou não estar com Ele. Quer dizer, ter vida futura, vida eterna, na eternidade futura. E aí quando nós olhamos para a palavra, e Ele fala assim, que aquele que pratica tais coisas, Ele diz que esses, Ele fala que não vão herdar o reino. E Ele vai falando assim, não vos enganeis, nem os impuros. E hoje a gente tem observado de uma forma muito forte
ainda que seja no celular, ainda que seja na rua, aonde você passar, por exemplo, se você for daqui agora, sair daqui, pegar um veículo e for ali para a cidade de São Pedro, que tem sido uma cidade próspera, mas se nós olharmos, você também vai ver os prostíbulos que inauguram-se cada dia que passa. E aí você começa a olhar para dentro da palavra, e a palavra vai dizer assim, olha, que não herdarão o reino de Deus. Ele vai falar os impuros. Se a gente observar, querido, a idolatria, e a gente vai começar a observar, querido, a questão da idolatria. Sim, se prostrar diante de imagem, mas também quantos de nós que achamos que a idolatria é só prostrarmos diante de imagem? E é também, mas quantos de nós, querido, fazemos das nossas coisas os nossos ídolos? E quantos de nós, querido, fazemos até mesmo de nós mesmos os nossos agentes de ídolo da gente mesmo? E a gente hoje vai observando isso na questão financeira. A gente vai observando, querido, de uma forma, sabe, tão pesada. É diferente daquele, sabe, querido, que tem, mas que não muda nada na vida dela. Sabe quando Jacó vai se encontrar com o irmão dele, quando ele vai encontrar com Esaú, era um encontro de vida ou morte. Mas o irmão de Jacó era rico, e Jacó era também muito rico. Mas diz a palavra que Jacó separou muitos bens, mas muito, e levou na sua comitiva para dar para o seu irmão. E quando ele chega diante do irmão, se apresenta, e ele, ali naquela conversa, o irmão vai falar para ele que já era muito rico, mas ele começa a demonstrar que não era sobre ser muito rico, é ser de verdade quem você é, mesmo que você tenha muitas riquezas, mas saber que elas não mudam você, elas não roubam você, elas não sequestram você. E nesse ambiente, querido, de idolatria, a gente tem visto quantas pessoas vão se tornando amantes de si mesma, amando mais a si mesmo do que até o Criador, do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz, por amar a si mesmo, se tornar amante de si mesmo. É o que nós temos observado, que está acontecendo hoje na face da terra. E aí, ele vai continuar dizendo, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas. Ele diz assim, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Aí você vai dizer assim, poxa, ele fala de ladrão, ele fala de roubadores, não é a mesma pessoa? Não. Se você for olhar dentro da luz da palavra, e dentro de um ensinamento que, se você for pesquisar, você vai aprender que ladrão é aquele que se utiliza, né, daquele que utiliza da violência para o quê? Para subtrair, para furtar, né? Para poder roubar alguém. E os roubadores? E quando nós olhamos para esse texto que fala dos roubadores, são aqueles que retêm, querido. São aqueles que retêm ou desviam indevidamente algo. Só você prestar atenção que Malaquias vai ensinar muito isso para a gente, que ele não pertence, mas está na tua mão, não te pertence, mas que talvez a pessoa rouba ou ela desvia. Por exemplo, nós falamos aqui outro dia, Cabo Frio, terceiro lugar no ranking e fluxo de energia. Isso é roubadores. Está aqui. Furto de água, roubadores. Está na tua mão.
está na minha mão. Mas se eu pego de forma, querido, está na minha mão, mas eu vou lá e faço o gato. Então eu sou o quê? Roubador. Roubadores. Os impostos chegam e eu não pago os meus impostos. Sou roubador. Está entendendo? Quando ele vai falar do ladrão que usa de violência para subtrair, e dos roubadores que tem algo que está na mão dele e não é dele, mas ele usa de forma indevida ou desvia. É que nem um gado de internet, é que nem um furto a cabo frio e terceiro, uma vergonha. Se juntar, querido, todo esse furto que está acontecendo, vai ensinar para a gente que dá para alimentar a cidade por mais de um ano. Por mais de um ano. E se as pessoas parassem de fazer isso, as nossas contas de energia iam reduzir 5%. Então quando ele fala dos roubadores não herdarão o reino de Deus, ele está falando desses roubadores. É quando eu compro e não pago. Eu ficava muito triste porque teve uma pessoa que ela usou. Essa pessoa foi muito simples, foi querer ajudar. Ela deu o nome dela, você toma o meu nome e usa de crédito, para que você possa comprar. E o que acontece? Essa pessoa conseguiu comprar o que queria, usando o crediário do outro. Só que o outro não pagou. Por isso que a Bíblia diz não para ser fiador. Porque a partir do momento que eu seja fiador de alguém, eu posso ser o responsável. Se o indivíduo não paga, é o meu nome, que foi lá, eu permiti. Então tem que pagar sou eu. Mas só que essa pessoa não tinha condição de pagar. Ela não tinha. E ela foi uma pessoa querendo ajudar, querendo somar, e ela morreu. O que mais chocava é que todo mês chegava a cobrança do Serasa. Chegava lá todo mês a pessoa já estava morta. E essa pessoa em vida, querido, ela não tinha nada. O que ela tinha era Deus que dava de verdade. Mas tem que imaginar uma pessoa que era honesta, querido, de verdade. Então quando eu via as cobranças chegando, aquilo chocava o meu coração, porque aquela pessoa em vida, ela tinha um zelo muito grande. Mas aquele que cobrou não teve nenhuma cautela e poderia pagar, mas não pagou. É roubador. E a Bíblia diz que o roubador não entra no reino dos céus, querido. Não vai herdar o reino de Deus. A gente precisa olhar para a palavra. A verdade está aqui para nós. Ah, Deus vai ter misericórdia de mim. Não, querido, corre atrás do prejuízo. A gente tem que, sabe, se esforçar. E ainda que nos doa, ainda que, pastor, mas vai mudar toda a minha vida e toda a minha estrutura. Meu querido, se esforce demais. Porque mamãe fala para nós, quer dizer, quase agora eu não ouço essa frase, mas a gente ouvia deles lá de trás: para morrer basta estar vivo. Para morrer basta estar vivo. Morto não morre, já está morto. É o vivo que parte. É numa dessa que eu tenho que estar como? A gente acha não, que fique aí, que fique para lá, e acabou. Que morto não paga dívida. Não paga aqui na terra, que já roubou. Mas agora depois, quando nós nos apresentarmos ante a Deus, é que a chapa esquenta. É ali que nós vamos estar diante de uma situação. E agora, meu Deus, eu volto? Não, porque Lázaro queria voltar. Lázaro e o rico, né? Lázaro estava lá, garra nas migalhas. O cara catava o que caía na mesa dos nobres. E o nobre morre. Morre Lázaro, mendigo, vai os dois se apresentar lá no seio de Abraão. E quando chega lá, o que acontece? O bonitão fala assim: deixa eu voltar, porque eu quero falar. Porque ele estava num lugar de tormenta. E Deus fala assim: não, você estava lá ouvindo, a minha verdade estava sendo liberada. Você, bolufa, não estava nem aí, agora você quer voltar. Tipo assim, a gente está achando que Deus, a gente, vou dizer assim, pessoalmente,
Será que Deus é bobo? Não, querido. O guarda de Israel não dorme. O cara dizendo assim, não, eu volto e falo para eles, para que eles não vão ir para o mesmo lugar de tormento. Não. É aonde a palavra está sendo revelada. É os dias que nós estamos tendo a oportunidade de ouvir da revelação de Deus. Então ele vai falar desse ambiente, querido, aonde está nas minhas mãos, mas com as minhas mãos eu desvio, com as minhas mãos eu acabo roubando. Ligações clandestinas, situações, querido, das mais adversas. Aí Cabo Frio, em todo o Brasil nós somos 30% dos evangélicos, em todo o Brasil, 30% da população. Em Cabo Frio, segundo alguns anos, eu não sei como que está mais, as pesquisas se atualizam, mas eu não tenho buscado, é que Cabo Frio era 60% cristão, evangélicos, porque cristão pode ser também um católico, entra também na lista, mas vamos falar dos evangélicos, porque a pesquisa que nós tínhamos alguns anos atrás era 60% dos cabo-frienses, da população cabo-friense cristã. Então, se fosse hoje, essa pesquisa estivesse em linha, se é o terceiro lugar em furto, então tem um monte de crente, querido, que é roubador. Tem um monte de crente que são roubadores. E aí, querido, é onde Deus começa a botar na balança. E a balança ela vai cair para que lado? De não herdar a vida eterna. De não herdar a vida eterna. Essa é a verdade de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, Ele vai falar do impuro. Hoje nós temos nas mãos, a gente pode ter a ferramenta de edificação, mas essa ferramenta chamada internet também pode ser uma ferramenta, querido, de colocar os pés de muita gente no inferno, melhor dizendo, no lago de fogo. O inferno é só o estágio. O lago de fogo é o final. E aí, a gente acha que não tem nada a ver e que temos o controle. O controle, querido, é quando o Espírito está dentro de você, dizendo, fuja da aparência do mal. Ele não está dizendo assim, olha, o mal chegou, mas agora corre. Não, ele está dizendo assim, foge, porque isso já tem aparência de mal. Tu corre. E aí ele vai falar algo aqui assim mesmo. Ele continua dizendo assim, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Maldizente é aquele que fala mal do seu próximo, né? Fala mal do outro. Em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, onde vai falar para nós de Caim e Abel. Por que muitas pessoas não prosperam? E talvez até mesmo entram pelo caminho da escassez. Gênesis 4, verso 8, para a gente ler todo o texto. Por quê? Porque muitas pessoas não prosperam. A verdade tem estado diante de nós. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizesse? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Só que vai pesar agora, que fica mais estreito, que pesa.
ele vai dizer assim: quando lavrares o solo, não te dará. Ele está dizendo assim: Caim, quando você semear, o solo não vai te devolver. Caim, quando você planta, você não vai colher. Talvez porque que há alguma dificuldade, querido, de não prosperar, ainda que talvez algumas coisas boas estão acontecendo, mas algumas coisas paralisam, fica parado, porque talvez a gente ache que prosperar é só na parte de dinheiro. Também é prosperidade, mas tem um monte de coisa, querido, que envolve prosperidade na nossa vida. A Bíblia diz que, se você observar o texto, que Caim ele era lavrador. Mas uma vez ele chamou o seu irmão no campo, é o que o gente está dizendo, e ele matou o seu irmão. A palavra está declarando que ele derramou o sangue do irmão dele na terra. Está entendendo, querido? Ele derrama o sangue do irmão na terra. E aí o Senhor está dizendo: olha, o que você semear não vai colher. E muitas pessoas elas não prosperam porque vivem cometendo pecado. É o que o Tiago vai dizer para nós. E a gente vai chegar lá, porque Deus ele deu uma sentença para Caim. Foi Deus quem deu a sentença, sabe, a Caim, que quando você lançar uma semente, a terra não vai devolver mais nada. Não vai te devolver. Aí a epístola de Tiago vai nos ensinar. Por que nós não prosperamos? Porque talvez algumas pessoas elas não prosperam porque vivem cometendo o pecado da maledicência. O que é a maledicência? Nós falamos, falar mal dos outros. Maledicência é falar mal de alguém, se envolver em conversas alheias. E aí ele vai dizer, sabe, Tiago diz para nós, sabe, nesse ensinamento, que quando nós falamos mal das pessoas, nós derramamos sangue das pessoas na terra. Quando falamos mal, talvez a gente está dizendo assim: pô, era para estar voando, era para estar acontecendo paradas extraordinárias. Eu estou em Deus, o que está acontecendo? Querido, amados, é só a gente começar a observar a nossa conduta, o nosso caminhar. E aí Tiago vai continuar dizendo para nós que a língua ela consegue, é como um leme, consegue controlar um navio imenso com mais de, sabe, praticamente próximo a 300 metros. Aí você olha para o leme, é algo minúsculo diante do tamanho do navio. E ele fala assim é a língua, que consegue incendiar uma floresta inteira. E ele vai falando para nós que é uma embaixada de espíritos malignos, se a gente não souber lidar com ela, ou usá-la. Sabe, querido, eu não só atrapalho a vida do outro, mas como eu atrapalho a minha vida. Conhece a verdade, amém? Pratica a verdade e a verdade te liberta. Glória a Deus. Então, diante de uma situação que eu faço, fica quieto, fica no silêncio. E você começa a pensar: eu vou prosperar, Senhor, e eu sou próspero, não vou dar lugar, não vou me enfiar em conversa alheia, porque é uma verdade revelada. E ele diz que o maldizente não herda o reino. Ele diz que ele não tem acesso ao reino.
E sabe, querido, a gente começa a observar que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente começa a ver que se a gente não se posicionar, nós vamos nos tornar prisioneiros. Nós vamos entrar num ambiente, querido, de nos acostumarmos. Sabe, a gente tem o costume de se acomodar. A situação talvez se tornou confortável. E por se tornar confortável, sabe, querido, eu parei ali. E quando ela se torna confortável, eu saio do processo, do propósito de Deus para a minha vida. Quando nós olhamos para a palavra, Israel foi convidado, convidado ali ao Egito. Israel foi convidado a estar no Egito só, querido, para passar uma época, quando veio uma escassez, uma fome sobre a terra. E aí José leva a sua galera para lá. Eles foram convidados a ficar 7 anos naquela geografia. 7 anos. Sendo que o tempo passou, os 7 anos se aproximou. E aí a Bíblia vai dizer que ninguém mais quis sair do Egito. Egito deu terra para eles. E eles foram se tornando confortáveis naquele lugar. E foram ficando. E os anos foram passando. E eles foram ficando confortáveis. Até que um dia, isso tem documentos no Egito, as mulheres hebreias, elas davam à luz a 6 crianças numa só gravidez. Você acha que os caras entram com 70 pessoas no Egito? Em 400 anos, só você fazer conta, em 400 anos eles geram mais de 2 milhões de pessoas dentro do Egito em um dia, porque os faraós passados já haviam morrido, que conheciam José, já haviam partido, e agora eles vão dizer, mas esses caras crescem muito, eles multiplicam muito. Se juntar todo mundo, vai meter fogo no barquinho e vai acabar com o Egito. E aí Deus começa a usar o seu plano mais uma vez. Deus falou assim, olha, daqui a 430 anos eu vou ter que entrar lá e tirar eles de lá. Ele falou, não, eu vou ter que botar os pés naquela geografia para arrancar eles de lá, porque eles vão ficar 400 anos, mas por causa da situação ainda mais severa deles, eles ficaram um pouco mais. E aí o que acontece? Deus começa a arvorar Moisés. Lembra que Moisés vai lá e fala por Faraó, é o seguinte, Deus mandou vir aqui e mandou libertar o povo. Faraó é tocado por Deus para endurecer o coração. Aí fica assim, o que aconteceu com Deus? Deus não é para tirar de boa, tinha que tocar no coração do Faraó, dar um toquinho no coração, esmorecer o coração do Faraó. E pode ir, Moisés. Vai, você quer o que para ir embora? Você quer escolta? Você quer bens? Não, Deus endureceu o coração do homem. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus começou a mexer, querido, no ambiente sobrenatural, no mundo espiritual. Deus começou a provocar, querido, sim, os espíritos malignos daquela geografia. E para que os espíritos malignos pudessem se manifestar, arvorar, Deus tinha que tocar, Deus tinha que mexer. E Deus começou a mexer, querido, até que começou a se levantar, as regiões celestiais começaram a se levantar, porque aquele povo eram aprisionados, não por Faraó, porque eles entraram lá convidados, eles que se acostumaram, se permitiram se tornar escravos. Muitos de nós aqui nos permitimos, querido, a ficar escravos de muitas coisas na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa história de vida. E Deus começa a provocar, Deus começa a mexer. Lembra do demoniado de Gadara? Quando o Senhor chega, desce do barco e põe o pé nas terras de Gadara, o demoniado vem correndo e se encurva. Adorar e se encurvar, se prostrar. Alguém que se prostra diante de uma imagem, ela está adorando, ela está se encurvando àquela imagem. Mas ele está falando daquele que agora se encurva diante de Deus. E ele disse, por que tu vieste me atormentar? De
Tipo assim, por que você veio me expor, Jesus? Por que você veio me colocar para fora? Por que você veio me revelar? Por que você veio me expor nesse lugar? Porque esse cara está preso nas trevas, mas o Senhor precisou provocar. O Senhor precisou colocar os pés para provocar, para que Satanás viesse para a luz. Porque toda obra espiritual, querido, contra a tua vida, que está nas trevas, elas precisam ser manifestas, vir para a luz, ser revelada. É por isso que a palavra de Deus é diante de nós. É o Senhor tocando. Olha, o roubador, ele não herda o reino dos céus. Ele diz assim: o afeminado não entra no reino de Deus. Ele fala: olha, o imoral não entra no reino de Deus. O mentiroso não entra no reino de Deus. Mas só você continuar olhando no Apocalipse que vai falar. Mas eu tenho uma mentirinha para poder sair dessa situação, senão a chapa ia cair. A chapa ia esquentar. Deixa esquentar. Tem que ser igual Salomão, não seja frouxo. A gente tem que encarar a parada, deu ruim, fala: sou eu o responsável por esse negócio. Foi eu que fiz errado, foi eu que agi de forma errada, eu assumo meus erros. Não, mas mentir para poder sair da situação. Uma vez, eu não sei se o irmão guarda, teve um irmão que pregou aqui, aí falou assim: não, uma mentirinha de vez em quando Deus não castiga. Então, pega essa Bíblia e joga fora, pelo amor de Deus, porque Deus diz que os mentirosos não entraram no reino dos céus. Ele vai falar assim: lembra de que como a mulher escondeu os espias? Aí, porque a Bíblia está falando uma história, ela não está dizendo que eu posso mentir, ela está relatando algo que aconteceu, ela não está dizendo assim: minta. E tantas outras histórias que a gente fala dentro da Bíblia, que você vai ver o posicionamento fora do lugar. Mas não quer dizer que aquele posicionamento que tiveram lá atrás, eles assim, não pode fazer que Deus vai olhar para o outro lado e vai passar batido. Não é isso que Deus está dizendo. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando que é para a gente, sabe, querido, não se acostumarmos, não nos permitirmos a ficar, querido, mais nessa vida. Amém? Amém. Ele está dizendo: não dá mais. O que eu tenho para vocês é algo superabundante, está vendo? Você é maldizente, não vai prosperar. Caim podia plantar o que ele quisesse, que não ia dar vida, não ia funcionar. O Tiago vai dizer para nós, querido, quando você fala, é o sangue do teu irmão sendo derramado sobre a terra. Não vai para muito longe, não. Então, um ambiente que era para ser construtivo, igreja, quando a gente de repente observa, está se tornando um ambiente desconstrutivo da palavra. Calma aí, porque esse ambiente é um ambiente que ser transformado, e a gente vai olhando quantas vezes não uma transformação, mas regredindo, voltando para trás, voltando e voltando e voltando, voltando. Enquanto nós deveríamos ir muito além, porque o Senhor diz, porque aquele que confia nele, aquele que recebe a palavra dele como casa, sabe, querido, que está sobre a palavra de verdade, e quando vem os tempos mais difíceis, ela permanece lá, ó, de boa, como dizem, né? Firme para a glória de Deus. Amém? Firme para a glória de Deus. Firme, querido. Então, quando o Egito descobre que Israel poderia vir contra eles, porque crescia muito o povo hebreu, e eles vão e transformam eles ali naquele ambiente de trabalho, mas eles poderiam ir embora que eles quisessem, até porque eles eram maioria. Mas Deus queria libertar o povo do Egito, era no mundo espiritual, querido. Não era só a geografia, era no mundo espiritual. Você já observou que quando uma pessoa está em crise financeira, hoje, todo mundo está metendo o pé em Portugal, Estados Unidos, outros países aí da Europa. Por que ela faz isso? Porque aqui ela já deu, não consegue. Na mente dela, isso é espírito territorial. Como igreja a gente acha, não, pastor, isso está errado. Não, eu tenho uma Bíblia que diz, querido, que o Senhor tem os seus planos para a minha vida. E os planos de Deus não frustram. É a palavra de Deus. Ele tiver me tirar, ele vai me tirar com muito louvor de uma geografia para me colocar em outra geografia. Com muito louvor. Mas se você observar no Brasil hoje, as pessoas que estão entrando na crise, elas vão para outra geografia, isso é o espírito territorial.
Porque ela indo para o território, o que vai acontecer? Não, agora eu vou mudar. Mas se ela não mudar no processo de mente, de comportamento, quando chegar lá, em questão de tempo, vai se tornar prisioneira também lá financeiramente. Hoje o Brasil tem muito mais pessoas na lista lá do governo federal querendo vir embora para o Brasil, e o Brasil lava as mãos assim, ó, você foi com suas pernas, que volta com suas pernas. O governo não manda avião para ninguém, não vai gastar dinheiro nenhum com ninguém. De vez em quando, eu não tenho visto aqui diariamente, mas de vez em quando eu puxo pelo celular, vou assistir reportagem do SBT. Estava vendo uma matéria do SBT. O número de pessoas que estão em outros países, principalmente Portugal, que já são muito maior do que já estão indo para lá, que estão querendo voltar e não tem R$1 para voltar para o Brasil. Ah, mas alguns deram certo, glória a Deus. Mas o Senhor está falando, querido, de prisões territoriais. Aí um dia, Israel sai do Egito. Deus estava provocando tudo, mexendo em tudo. Quando eles entram no deserto, eles ficaram 40 anos e um pouquinho. Em menos de um ano o Senhor disse assim, levanta acampamento. E eles levantaram o acampamento. Sabe por quê, querido? Era o posicionamento daquele povo. Eu sei que se vocês pararem nesse deserto, vocês vão se tornar prisioneiros espirituais. Quando completava menos de um ano, Deus levanta tudo de novo. E manda, eu vou mandar. E eles andavam, Deus agora baixa. Baixava o acampamento. Porque o Senhor não queria que eles se tornassem prisioneiros no deserto. Deus não queria que eles se tornassem, ali, querido, homens e mulheres, que se tornassem cativos do espírito maligno. Mas Deus queria transformar eles. E hoje o que nós observamos é que se nós não nos posicionarmos diante da verdade de Deus, nós podemos, querido, até conhecer a verdade, mas se nós não praticarmos a verdade, vamos continuar prisioneiros como éramos antes de passar pelas águas, antes dos atos, dos símbolos da igreja. Vamos continuar as mesmas pessoas, mas quando a verdade está sendo revelada e eu pratico esta verdade, querido, rios de águas vivas fluirão do nosso interior, amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé e quero convidar você a orar.